doutora Miriam e hoje nós vamos falar sobre o Papa Nicolau. Nós vamos desmistificar o exame ginecológico, que é uma preocupação, uma apreensão de muitas pacientes que não estão habituadas com o exame ou que vêm ao ginecologista pela primeira vez e vêm carregadas de preocupação e ansiedade e medos em relação ao exame de Papa Nicolau especificamente, que é a colpocitologia oncótica. Então, vou mostrar exatamente como é que a gente faz o exame quando você chega ao ginecologista, tá bom? Então, é assim, quando você já está na mesa ginecológica, na posição ginecológica, já foi ao banheiro, já se trocou, já fez seu xixi, esvaziou bem a bexiga, na posição ginecológica, então a gente vai utilizar um espéculo. O espéculo é esse instrumento que ele é descartável, de acrílico, e olha só, ele é bem pequenininho. Então, eu vou introduzir o espéculo dentro da vagina de uma forma suave, de uma forma delicada, e lá dentro a gente vai visualizar o colo do útero. Eu não vou deixar ele aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar. Então, aqui dentro, uma espátula. Então, nós vamos fazer uma coleta em 3 lugares diferentes, especialmente, a não ser que exista alguma área, alguma região específica que a gente precise também fazer uma coleta. Mas basicamente o Papa Nicolau se colhe na parede vaginal com a espátula. Eu vou obter células dessa camada superficial. Quando eu estou fazendo o exame, estou colhendo na lâmina, esse material vai na lâmina. Hoje a gente tem o meio líquido, que é uma forma um pouco mais moderna de se fazer o Papa Nicolau. Então, esse material ele é colhido e ele é depositado nesse tubete com o meio líquido que vai conter essas células dessa superfície da parede vaginal. Novamente, ali com o espéculo ali dentro, novamente eu faço a coleta nessa região do colo do útero e novamente eu deposito essa célula ali ou na lâmina que vai ser enviada para o laboratório. Depois, com a escova cervical, é uma escova bem delicada, bem macia. Ela é introduzida dentro do canal cervical, giro suavemente lá dentro e esse material ou é depositado na lâmina ou dentro do tubete. Eu quebro essa escova e ele permanece ali. Agito e ele vai ser mandado para o laboratório. Ou esse material aqui, rapidamente ele é colocado dentro do tubete com o álcool. E aí todo mundo pergunta, nossa, foi colhido esse tanto de líquido? Não, esse líquido é o álcool que já estava ali. Então ele vai fixar a célula na lâmina e esse material é enviado para o laboratório para que o patologista faça a leitura desse exame. Então essa leitura ela é feita depois, quando chega no laboratório, tanto aqui quanto aqui, ele vai identificar essas células que foram colhidas nessa região e nessa região e vai conseguir nos ajudar, nos identificar, diagnosticar se tem alguma lesão que possa eventualmente levar ao câncer de colo de útero na mulher. Então, o objetivo principal do exame ginecológico de colpocitologia oncótica ou Papa Nicolau é a coleta de material para pesquisa de câncer de colo de útero. Então, o objetivo não é diagnosticar corrimentos e outras coisas. O objetivo é câncer de colo de útero. Mas na hora que eu estou examinando, antes de fazer essa coleta ou após essa coleta, eu também vou examinar a região vulvar externa, a região de períneo, a região do clítoris. Então, eu vou vasculhar essa região pesquisando se ali eu tenho lesões, feridas, úlceras, verrugas, alterações que possam sugerir doenças sexualmente transmissíveis, alérgicas, dermatológicas. Às vezes a gente nesse momento diagnostica coisas que não estão no objetivo, como um câncer de pele, um câncer de vulva. Então são coisas que não é o Papa Nicolau que identifica, é o exame, é o médico, no momento que também examina, ele tem esse objetivo, não só de colher a citologia, mas de fazer um exame geral dessa mulher. Então, o exame genital ele é muito importante e muito mais abrangente do que simplesmente fazer uma coleta de Papa Nicolau.
E ali também, além de identificar todas essas regiões, essas possíveis lesões na região vulvar, externa, clítoris, a região inguinal, também podemos avaliar o assoalho pélvico. Então você vai avaliar se essa mulher tem uma boa prensa, tem uma boa musculatura, a parede da bexiga. Então é uma hora que você vai ver se tem atrofia, se tem possibilidade de incontinência urinária. Então você vai fazer outros diagnósticos funcionais também. Então o exame ginecológico ele tem também a necessidade, a função, a finalidade de identificar lesões funcionais, alterações funcionais nessa região para prevenção, por exemplo, das incontinências urinárias e outras manifestações. Precisou de tintas? Já sabe, né? Magic Tintas. Tudo em tintas residenciais, comerciais, industriais, tintas automotivas e acessórios. Nosso atendimento é personalizado, com uma equipe profissional e focada em atender às necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com grandes marcas, lançamentos e tendências. E, é claro, preços imbatíveis e condições de pagamentos especiais. Magic Tintas, a magia das cores transformando sonhos em realidade. O exame ginecológico, ele consegue visualizar até a região do colo. Então, quando eu faço um exame ginecológico e colho um Papa Nicolau e examino, eu examinei a parte externa da vulva, eu examinei a vagina, eu observei essa musculatura, o trofismo, se tem lubrificação, se tem alguma glândula obstruída, ou cistos, ou lesões, eu não consigo visualizar a região interna. Então, olha só, eu consigo palpar, eu consigo fazer um toque, mas eu não consigo ver internamente como está o útero. Quando eu colho o Papa Nicolau, a escova, ela chega até essa região. Então, ela vê o colo, a parte endocervical, mas ela não vê a parte interna. Então, por isso que muita gente fala, eu tinha mioma, eu fiz um Papa Nicolau, não apareceu, o médico não viu, porque eu fui no consulta e colhi o Papa Nicolau. Ele não vai ver, você só consegue visualizar essa parte interna, os ovários, as trompas, através de exames de imagem. O exame mais comum é a ultrassonografia, que pode ser endovaginal, ele é feito com a sonda por dentro da vagina, você visualiza de uma forma melhor a parte interna de útero, ou via pélvica, que você faz por cima, com a bexiguinha cheia, para visualizar o útero, trompas e ovários. Então, o exame ginecológico, para ser completo, ele vai visualizar a parte externa, parte interna, vaginal e parte interna da região pélvica, onde estão esses órgãos pélvicos. O momento de iniciar a coleta do Papa Nicolau, da colpocitologia oncótica, é sempre uma preocupação, uma pergunta que muitas pacientes fazem. Na verdade, por protocolo, aos 25 anos de idade. O Papa Nicolau, existe o protocolo do Instituto Nacional do Câncer, que ele deve se iniciar aos 25 anos de idade até os 64 anos de idade. Porém, o que a gente precisa entender é que iniciar a coleta do Papa Nicolau é uma coisa, iniciar o exame ginecológico é outra coisa. E existe uma questão muito de bom senso. Você não vai abandonar a paciente aos 64 anos porque há um protocolo que você não faz mais Papa Nicolau aos 64 anos. O exame ginecológico ele é muito mais do que uma coleta de Papa Nicolau. E também aquela menina que iniciou a vida sexual muito precocemente, você não vai deixar de examinar essa região genital porque ela ainda não cumpriu o protocolo de iniciar o Papa Nicolau aos 25 anos. Então, é preciso ter um bom senso. Então, a gente colhe sim Papa Nicolau, exame de citologia oncótica, antes dessa data que é preconizada, se a menina tem início de vida sexual ativa.
E existem várias orientações para que você dê essa sequência, a cada quanto tempo repetir o Papa Nicolau. Há um consenso que você deve ir ao ginecologista todo ano, uma vez ao ano, porque você vai fazer ali toda a sua rotina, não só a coleta do Papa Nicolau. Então, se de repente a mulher ela não tem vida sexual, então ela não precisa ir ao ginecologista? Precisa. Ela não vai nunca examinar a vulva? Vai examinar. Precisa ver os órgãos internos? Sim, ela pode ter miomas, ela pode ter várias outras patologias e não relacionadas à atividade sexual, ao HPV. Então, o exame ginecológico, ele é importante. O Papa Nicolau, existem protocolos que se inicia, tempo para início e tempo para até que idade se faz, mas não para todas as mulheres. Então, isso é uma orientação e a gente faz um acompanhamento individualizado. Cada pessoa vai ter a sua necessidade e o seu ginecologista vai ter condição de observar para você, diante da sua necessidade. Se você é uma pessoa que já teve outras alterações, que você precisa talvez fazer até no intervalo menor, cada 3, cada 6 meses, ou precisa complementar com outros exames. Às vezes você faz exames para pesquisa de HPV, que são exames mais específicos do que só colpicitologia oncótica. Então o Papa Nicolau, ele não é tudo, mas ele é importante porque hoje existe esse consenso de que eu preciso fazer o Papa Nicolau. E é bom que a mulher tenha essa ideia de que ela precisa fazer o Papa Nicolau, porque isso traz ela ao ginecologista. Chegando na consulta, ela vai fazer toda a rotina, toda a necessidade, a investigação de que ela precisa para a saúde em geral, não só da parte ginecológica. Então é isso. Procure fazer sua consulta ginecológica na frequência que o seu ginecologista te orienta e ali ele vai fazer todos os seus exames com ou sem Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau é sim importante e eu espero você no próximo episódio.